Roberta. Não. Acho que ele foi com o Rafael lá. Veja com o Jordão os outros processos. Não deixa. Está imprimindo? Ei? Aqui serve isso, ó, presidente em exercício e primeira câmara. Não. Não, Jordão, esse aqui? Presidente em exercício da primeira câmara. Só temos um mês agora, esse mês de dezembro. Ele deve estar saindo no início de janeiro. E tem que processos antigos aqueles, olha. Já pensou? Chega tarde. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão da primeira Câmara. A redatora para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 11ª sessão ordinária da primeira Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 16 dias do mês de novembro do ano 2011, na sala das sessões plenária de Valdo Suragi, às 11h45, sob a presidência da excelentíssima senhora conselheira presidente em exercício da primeira Câmara do Tribunal de Contas, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque Freitas, reuniram-se a senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerro, o senhor conselheiro convocado Otávio Lessa de Geraldo Santos e o doutor representante do Ministério Público de Contas, Pedro Barbosa Neto. Havendo número legal para deliberar, a excelentíssima senhora conselheira presidente em exercício declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Não houve matéria para a hora do expediente, passou-se à ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relatora conselheira presidente em exercício, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque Freitas, processo TC 5691-2008, 16551-2006, 373-2007, entre outros, todos relacionados com aposentadorias, aprovados acordo do número 1255 a 1283-2011. Processo TC 7369-2009, 4700-2010, 12221-2010, todos relacionados com prazo para justificativa e defesa, ou prazo de 30 dias para aplicação de multa, por não envio intempestividade de documentação a esta Corte, aos gestores da Casal e das prefeituras de Chã Preta e Mar Vermelho, respectivamente. Aprovados acordo do número 1284 a 1286-2011. Ao votar favorável no processo 12221-2010, o conselheiro convocado Otávio Lessa Geraldo Santos observou estar concordando com a juntada de todas as irregularidades apresentadas por gestor para que ele tome conhecimento e resolva o problema, e não fazer um para cada caso, pois, no seu entendimento, a ideia da multa era no sentido de se corrigir uma situação, e não para que ele ficasse sendo multado, até porque aqui houve atraso e achava mais do que justo que se juntasse e liberasse todos os processos e fosse aplicada apenas uma multa. Enfatizou estar havendo aqui vários procedimentos, mas que estava a favor desse segundo, até que se regularizasse a situação em 45 dias, como proposto na alteração da resolução pela conselheira Rosa Albuquerque, e o andamento processual do FUNCONTAS ficasse em dia. A partir daí, se o gestor não tomou conhecimento e não corrigiu, é porque não quis. Aí, então, seria com projeção mínima até a máxima, por ele não ter tomado conhecimento do que se está sendo exigido. Mas, por enquanto, até por ele não ter tido falha, não ter sido uma falha dele, mas uma questão dentro do tribunal, era a favor de que se unificasse as ações, dando assim a oportunidade ao gestor
para que ele não seja penalizado por uma coisa que não foi da sua responsabilidade. Que iria colocar isso para a segunda Câmara, para que lá também tivesse o mesmo procedimento. Com a palavra, o doutor procurador Pedro Barbosa Neto observou ser importante que se levasse em consideração, na sucessão da multa, a quantidade de irregularidades. Novamente, com a palavra, o conselheiro Otávio Lessa esclareceu que todas as irregularidades saíram no Diário Oficial, enfatizando a alteração da resolução para a regularização do FUNCONTAS no prazo de 45 dias e de todo o procedimento feito lá em relação a esses processos. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, processo TC 7559-2011, 7471-2011 e 6845-2011, entre outros, todos relacionados com prazo de 15 dias para justificativa e defesa, o prazo de 30 dias para efetuar pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal, a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, FUNCONTAS, pelo não envio do documento no prazo legal, aprovados acordo do número 1287 a 1295-2011. Processo TC 13.436-2005, 10.132-2009, 4.435-2005, entre outros, todos relacionados com contratos e convênios. Aprovadas as resoluções do número 1047 a 1051 de 2011. Não havendo mais nenhum processo em pauta, a excelentíssima senhora conselheira presidente em exercício encerrou a ordem do dia, facultando a palavra à senhora conselheira, ao senhor conselheiro convocado e ao doutor representante do Ministério Público de Contas na hora de explicações pessoais. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, a excelentíssima senhora conselheira presidente em exercício, em nome de Deus, encerrou a presente sessão da primeira Câmara, convocando-os para a sessão ordinária da próxima quarta-feira, no horário regimental. Em discussão a ata. Conselheira, passa. Conselheira Maria Cleide. De acordo. De acordo. Conselheira Anselmo. Anselmo. Facultar a palavra. Aos conselheiros e o representante. Passo a palavra à senhora conselheira, ao senhor conselheiro e ao senhor representante do Ministério Público Especial. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, na ordem do dia, passo a relatar. Processo TC 7244 de 2010. Trata-se de processo referente ao não envio e da remessa fora do prazo de documentos indispensáveis para a efetiva fiscalização do Tribunal de Contas em face da Prefeitura Municipal de Atalaia, noticiando o feito ao senhor Francisco Luiz de Albuquerque, gestor da Prefeitura supracitada, não enviou e outros enviados de forma intempestiva os seguintes documentos. Os não enviados: o primeiro termo aditivo ao contrato firmado com Alves e Sintra Serviços e Construções Limitada, contratos firmados com Heriberto Farias da Silva, Droga Fonte Limitada, MJ Bezerra de Melo Silva ME, Nordeste Hospitalar Limitada, Dental Maceió Limitada, RCM Comércio Limitada, Casa do Médico Limitada, JB de Oliveira Júnior Distribuidora. Balancete do FUNPREV de dezembro de 2009, relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2009, relatório resumido do sexto bimestre de 2009, balancetes do Fundeb dos meses de maio de 2010 a setembro de 2010, relatório de gestão fiscal do primeiro semestre de 2010, relatórios resumidos do primeiro ao quarto bimestre de 2010, balancete do mês de dezembro de 2010, termo aditivo ao contrato celebrado com a empresa MZ Bernard ME. Enviados fora do prazo: balancete do mês de dezembro de 2009, balancetes dos meses de janeiro de 2010 a novembro de 2010, balancetes do Fundeb do mês de dezembro de 2009, balancetes do Fundeb dos meses de janeiro de 2010 a abril de 2010, balancete do Funprev dos meses de janeiro de 2010 a março de 2010, balancetes do Fundo de Assistência Social dos meses de maio a junho de 2010,
balancetes do Fundo de Assistência Social dos meses de agosto a setembro de 2010, balancete do Fundo de Assistência Social do mês de dezembro de 2010, balancetes da saúde dos meses de maio a dezembro de 2010, balancetes da educação dos meses de maio a dezembro de 2010. Nota-se, pois, que em razão do não envio e da remessa intempestiva dos documentos acima relacionados, houve infringência à Resolução Normativa número 002/2003, isto é, ao calendário das obrigações dos gestores públicos perante o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que dispõe sobre os documentos e prazos de remessa para este tribunal. Considerando o não envio e a remessa intempestiva dos referidos documentos, considerando a violação acima referida, os ditames incertos no inciso 2º da Resolução Normativa número 01/2003 e o disposto no artigo 80 do Regimento Interno desta Corte de Contas, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, acorda, com fulcro no inciso 2º do artigo 48 da Lei nº 5.604, de 94, inciso 2º do artigo 207 do Regimento Interno e a norma incerta no artigo 4º da Resolução Normativa número 001/2003 deste Tribunal, a, pela aplicação de multa ao senhor Francisco Luiz de Albuquerque, inscrito no CPF sob número 63768-70449, no valor de R$ 2.431,50, equivalentes a 150 UPFAUs, de acordo com o estabelecido no artigo 1º da Resolução Normativa número 001/2003. B. Cientificar o gestor do inteiro teor desta decisão para, se assim desejar, dentro do prazo máximo de 15 dias, contados a partir da publicação desta deliberação no Diário Oficial do Estado de Alagoas, apresentar a justificativa defesa ou, no prazo de 30 dias, efetuar o pagamento da multa que lhe foi imposta por este egrégio tribunal. A crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, o FUNCONTAS, conforme reza o inciso 2º do artigo 95 do Regimento Interno deste colendo tribunal. Retornem os autos ao gabinete desta relatora. Em discussão, o processo. Conselheira? Acompanha a relatora. Passo à votação. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheira Anselmo. Voto com a relatora, senhora presidenta. Aprovado. Os processos a seguir relatados encontram-se em seu procedimento amparados pelo caput e parágrafo único do artigo 80 do Regimento Interno deste colendo Tribunal de Contas e no tocante ao aspecto material, com a convicção da regularidade dos atos de aposentadoria, assim como albergado nas manifestações do Ministério Público de Contas junto a este órgão, considerando ainda a observância da legislação vigente pertinente à matéria sob análise, e amparado no princípio da segurança jurídica, somos pelo registro dos atos relacionados adiante, destacando-se ainda que, após os devidos registros, ficam as ressalvas que a qualquer tempo poderão ser realizados outros procedimentos que julgarem indispensáveis. Por fim, encaminhamos à Corregedoria deste Tribunal cópia da relação de todos os processos relatados nesta oportunidade. Processo TC, aposentadorias por tempo de contribuição. O processo TC 3285 de 2001, interessado Jacinto Jorge Batista Fragoso. Processo TC 1203 de 95, interessado Vânia Maria Soares Gaia. Processo TC 2380 de 97, interessada Maria Lúcia de Albuquerque. Processo TC 01680 de 98, interessado Maria de Lourdes Gomes. Processo TC 2660 de 98, interessada Maria de Lourdes Gomes. Processo TC 2960 de 98, interessada Maria Petrúcia da Silva Gonçalves. Processo TC 0761 de 95, interessada Vilma Maria de Albuquerque Sandes. Processo TC 01343 de 95, interessada Maria Aparecida de Oliveira Peixoto. Processo TC 1338 de 95, interessado Marcos José Medeiros de Oliveira. Processo TC 0769 de 96, interessado Ismaí Azevedo Ferreira. Processo TC 05368 de 95, interessado Rosali Leandro da Silva. Processo TC 0997 de 96, interessado Aurinete Freire Lobo. Processo TC 1098 de 95, interessado Marlete Madeiro e Santos. Processo TC 00967 de 95, interessado Neuza
Souza Santos. Processo TC 77995, interessada Maria José de Oliveira Santos. Processo TC 0669 de 91, interessada Maria Guimarães de Moraes. Processo TC 01164 de 2000, interessada Maria do Socorro Silva. Processo TC 00537 de 95, interessada Marinalva da Silva Nanes Vilela. Processo TC 04324 de 97, interessado Nuzide Mendonça. Processo TC 2889 de 95, interessado Benedita Gomes da Silva Santos. Processo TC 4282 de 95, interessada Janete Guimarães da Silva. Processo TC 3884 de 96, interessada Maria Sônia Tenório Bezerra. Processo TC 0805 de 95, interessada Maria Aparecida de Araújo Cavalcante. Processo TC 5192 de 95, interessada Iracilda Maia Costa. Processo TC 05355 de 95, interessada Marli Camilo da Silva. Processo TC 04360 de 95, interessada Joselina Maria de Araújo. Processo TC 0651 de 95, interessada Ângela Maria de Cerqueira. Processo TC 1106 de 95, interessada Aidil Maria Borges Lira Nunes. Processo TC 0681 de 95, interessado Milton Urbano Pinto. Processo TC 03904 de 95, interessada Custódia Amorim da Silva. Processo TC 4160 de 95, interessada Wedja Maria Tenório Lisboa. Processo TC 05598 de 92, interessado Biron Amaral Lucena. Processo TC 1759 de 93, interessado Erivan Lima Dias. Processo TC 4394 de 89, interessado João Ferreira da Silva. Processo TC 05412 de 95, interessada Maria Júlia Tavares Lima Bianchini. Processo TC 05443 de 94, interessada Maria José Ferreira Silva. Processo TC 4515 de 2002, interessada Josefa de Holanda Lima. Processo TC 0648 de 95, interessada Ivete Cavalcante Ribeiro Silva. Processo TC 095 de 95, interessada Rosiane Maria Gondim Cavalcante. Processo TC 4250 de 95, interessada Maria das Dores Corrêa de Oliveira. E processo TC 01489 de 95, interessada Jandira Maria dos Santos. Todos pelo registro. Em discussão, os processos relatados. Não havendo discussão, passo à votação. Conselheira Maria Cleide. Com relatora. Conselheiro Anselmo. Voto com a senhora relatora, senhora presidenta. Aprovados. Para relatar, conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público Especial, eu tenho a relatar quatro processos para anotação. O primeiro é o processo TC 9696-2005, é o contrato 019-2005, celebrado entre o Estado de Alagoas, através da Secretaria Coordenadora de Justiça e Defesa Social, e a empresa Centro Comercial de Alagoas Limitada. O objeto é aquisição de gênero alimentícios, o valor R$ 12.142,38. O prazo de 120 dias, contado a partir da data da publicação no Diário Oficial do Estado. A modalidade da licitação foi convite, número 02 de 2005, com fulcro na Lei Federal 8666 de 93. O segundo processo é o processo TC 13.891, de 2003. É o convite número 022 de 2003, realizado pelo município de Colônia Leopoldina, tendo como vencedora do certame a empresa Comércio e Representações as Áreas Limitada. O objeto é a aquisição de cestas básicas destinadas à população de Colônia Leopoldina. O valor R$ 8.000.
A modalidade da licitação foi o procedimento administrativo adotado, foi o convite, que foi homologado e adjudicado em 5 de junho de 2003. O terceiro processo, número 539, de 2006, é um contrato 082, de 2005, celebrado entre o município de Maceió, com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde e o senhor Antônio Arnaldo Camelo. O objeto, a alocação do imóvel situado na rua Barão José Miguel, número 378, Farol, nesta capital, que atenderá às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$ 22.500. O prazo de 15 meses, contado da data da sua assinatura. E a modalidade da licitação foi dispensa de licitação, conforme no artigo 24 da Lei Federal 866 de 93. E o último processo é o processo TC 8292 de 2005, é um contrato 012 de 2005, celebrado entre o município de Maceió, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, o espólio de Ilza Espírito Santo Porto, representada pela interventariante Maria Alice Porto Maia. O objeto, a alocação do imóvel situado na rua 7 de setembro, centro, nesta capital, onde funcionará a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento. O valor R$ 24.075,70. O prazo de 12 meses, contado da data da sua publicação no extrato no Diário Oficial do município. A modalidade da licitação foi dispensa, conforme no artigo 24 da Lei Federal 8666 de 93. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público Especial emitiram pareceres favoráveis quanto à legalidade dos feitos ora analisados. Diante do exposto, resolve o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas determinar que seja feita a devida anotação dos acordos em tela, nos termos e para fins de direito, por se encontrarem nas suas formas revestidos de legalidade. São esses. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Não havendo discussão, passo à votação. Conselheira Anselmo. Acompanho a relatora, senhora presidente. Acompanho a relatora também. É só, senhora presidente. Aprovados. Não havendo mais processos a serem relatados, passo a palavra à senhora conselheira, ao senhor conselheiro e ao representante do Ministério Público, para que, na hora das explicações pessoais, para querendo fazer uso dela. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a presente sessão. Enquanto convoco os senhores conselheiros e o representante do Ministério Público para a próxima sessão ordinária da próxima quarta-feira, no horário regimental. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.